E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou ler aqui mais uns 17 versículos da Bíblia no Novo Testamento, ou mais. E depois vou ler dar continuação no livro As Sete Eras da Igreja. Vou ler uma página ou mais dele. Primeiramente vou ler os versículos do Novo Testamento aqui da Bíblia Sagrada. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Oh, glória a Deus! Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Viu aí, pessoal? Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia Jesus chamando Maria de mãe. Ele nunca não tem, só fala mulher. Ele não chamou ela, não chamava ela de mãe. Mesmo ela sendo mãe, né, que sim, que o filho foi formado no ventre dela, mas ele nunca chamou ela de mãe. Porque Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Então Deus ele não tem mãe. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele como Deus ele não tem mãe, mas o próprio João, né, aqui nos 4 livros do Evangelho, né, eles falam que ela é a mãe de Jesus, mas o próprio Jesus nunca chamou ela de mãe, porque Jesus é a manifestação de Deus, Deus em carne. E por isso que Jesus nunca chamou ela de mãe, sempre chama mulher. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me tenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vão para meus irmãos. E dize-lhes que eu subo
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viera o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os perdoados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Terminei aqui o último versículo do capítulo 20 de São João. E vou ler aqui o primeiro versículo do capítulo 21 de São João. E no próximo vídeo estarei dando continuação nesse outro capítulo aqui, né? O capítulo 21 de São João, primeiro versículo. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: pessoal, eu vou dar continuação aqui nesse livro aqui, ó, uma exposição. É as sete eras da igreja. Tinha parado aqui na página 196 do mesmo. Só que aqui são um livro com outros 10 livros. Eu parei no livro de A Era da Igreja de Tiatira. Parei na página 196. E agora eu vou dar continuação. Observem, fiquem atentos aí, prestem atenção na leitura do livro. Página 196.
Agora você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação ou para ser admirada pelos homens. Esqueci de falar para vocês, pessoal, aqui eu vou ler uma página ou mais desse livro hoje. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam: olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito, com referência aos últimos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nestes últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Nós estamos vivendo, pessoal, nos últimos dias da história desse mundo. Nós estamos vivendo na 7ª e última era da igreja. Aqueles tenebrosos dias, verdadeira vinha. Que nem vocês ouviram aqui falando da verdadeira vinha. Ó, pessoal, nós estamos vivendo a Babilônia. Babilônia significa confusão. E biblicamente, Babilônia, no começo da Bíblia, que foi a Torre de Babel, né, que o cabeça era Nironde. E tem Babilônia no meio da Bíblia e Babilônia no fim da Bíblia, que é esse dia que nós estamos vivendo. Em toda esquina tem uma denominação que se diz Igreja de Deus. Que biblicamente isso não é igreja, isso é nomes blasfemos. Ou seja, os líderes dessa denominação abrem uma denominação e colocam o nome lá. Igreja de Deus, Igreja fulano de tal, Igreja de A, Igreja de B. Isso tudo é nomes blasfemos, pessoal. Aí o povo, tem muita gente que fica confuso. Isso é confusão religiosa. Tem muita gente que fala: mas eu não, que igreja que é a verdadeira? Qual é a igreja? O povo fica confuso. Por quê? Porque isso é confusão, é Babilônia. Espiritualmente é uma Babilônia. Na realidade não existe 3, 4 igrejas, só existe 2. A Bíblia chama de a falsa vinha, a verdade. A Bíblia chama de a igreja verdadeira, a Bíblia chama de a verdadeira vinha. E a igreja falsa se chama a falsa vinha. Só existe 2. A falsa e a verdadeira. A falsa vinha e a verdadeira vinha. A falsa igreja e a verdadeira igreja. Eu conheço o teu serviço. Deixa eu dar continuação aqui. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha, ou seja, a verdadeira igreja, a verdadeira igreja manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos os servos, o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre esse dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade desse dito.
Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviram a outros. A história jamais pode acalmar, a história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir esse exemplo. Veja-o enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia no julgamento dos santos vamos ouvi-lo dizer: bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo. Porém, os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto, então. Trabalhemos para o Mestre, desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo seu maravilhoso amor e cuidado. E quando tudo da vida estiver terminado e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui como disse a igreja em Pérgamo: tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. É isso aí, pessoal. Aqui finalizei aqui mais uma leitura aqui, né, do livro A Era da Igreja de Tiatira. E no próximo vídeo, pessoal, estarei dando continuação daqui para frente. Parei aqui na página 197. E no próximo vídeo estarei dando continuação. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus os abençoe.